Cumprimentamos a todo o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor, a todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão conosco nesta noite para ouvir um pouco da palavra de Deus, das nossas experiências baseado na palavra de Deus. Eu gostaria de que vamos abrir um texto da palavra de Deus. Eu não vou falar em todos que estão nos ouvindo, porque fica um pouco distante aqui assim para falar, mas eu quero que todos que estão entrando nessa live se sintam abençoados por Deus, sintam que Deus vai falar com você diretamente, que nós possamos sair daqui desta noite edificados pela palavra de Deus. Gostaria que você que tem Bíblia aí, abra a sua Bíblia, um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Juízes. Depois nós vamos ler 2 Reis. Hoje eu quero falar mais precisamente de 2 personagens bíblicos que todos nós, a maioria que lemos a Bíblia, conhecemos. Um é Gideão. Nós vamos tirar algo das atitudes de Gideão, algo para nossas vidas. E outro é o general Naamã, um sírio. Nós vamos também avaliar o caráter psicológico desses 2 personagens bíblicos. E é uma palavra também direcionada para obreiros, pessoas que trabalham na obra, trabalham na igreja, pessoas que estão dirigindo rebanhos, tomando conta de ovelhas, tomando conta de grupos que estão à frente de pessoas. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que se encontra primeiramente no livro de Juízes. Abra a sua Bíblia, se você tem Bíblia, no livro de Juízes. Depois de Josué, nós temos Juízes no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez subir o Senhor do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Versículo 14 diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Pronto. Esta é uma passagem que nós vamos ler nesta noite. E vamos começar avaliando a pessoa de Gideão. Gideão era um jovem de uma família pobre, de uma das mais pobres, de uma das mais fracas de Israel, como ele diz. E o povo nessa época estava oprimido pelos midianitas. O Senhor deu o povo na mão dos midianitas, nas mãos dos adversários por 7 anos, porque o povo havia transgredido, desobedecido, tinha feito o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou o povo na mão dos midianitas durante 7 anos.
E durante esses 7 anos, meus queridos, o povo empobreceu muito, porque eles vinham, saqueavam justamente na época da colheita, em que eles estavam colhendo trigo, os seus rebanhos, né? Nessa época, os midianitas atravessavam o deserto, 600 quilômetros, eles vinham em nuvem, como nuvem de gafanhoto, ele e os povos do Oriente, eles vinham de camelo, atravessavam o deserto 6 meses e chegavam justamente nessa época da colheita. E eles então saqueavam o povo de Deus. Eles então arrasavam as colheitas, matavam homens, mulheres, crianças, destruía quem encontrava pela frente, levava cativo e levava também o alimento do povo, deixava o povo. E a Bíblia diz que o povo empobrecia, cada ano empobrecia, durante 7 anos. Mas as pessoas começaram a clamar a Deus para mudar aquela situação. E tinha um jovem dentro de todos esses rapazes, trabalhadores das famílias, várias famílias, tinha um jovem chamado Gideão. As pessoas, elas colhiam o seu trigo, seus feixes de trigo, e eles batiam na eira, um lugar de barro plano, onde os inimigos viam facilmente. E eles justamente iam ali e pegavam aqueles que estavam presas fáceis à vista. E levavam o povo para a escravidão, levavam eles e levavam os seus alimentos. Mas tinha um jovem dentro dessa turma toda, um jovem chamado Gideão, que ele, com muita esperteza, trabalhando vários anos, sem ser percebido por ninguém, sem ser notado por ninguém, ele malhava o seu trigo no lagar. O lagar era um lugar alto, onde se espremiam as uvas, não era para malhar trigo, era o oposto do vinho, né? O lagar era para pisar as uvas, para fazer o vinho. E ele, então, espertamente teve aquela ideia, ele levou o seu trigo justamente para o lagar. Todo mundo, meus queridos, batiam o seu trigo na eira, uma planície de barro, e eram presas fáceis. E Gideão, durante 7 anos ou mais, que eles estavam escravizados, ali empobrecidos, ele batia o seu trigo, debulhava o seu trigo, ele levava nas costas, subia mais de 30 metros de rocha com o seu pessoal e chega lá em cima, escondido. Ele trabalhava escondido, quando ninguém via o seu esforço. O que eu acho interessante, esses dias eu estava num certo lugar e por acaso encontrei uma pessoa. E a gente deve estar alerta o tempo todo, irmãos. Não quer dizer que nós venhamos a não errar. Podemos até errar, mas a gente deve estar alerta. E essa pessoa olhou para mim e disse: irmão Mário, tudo bom? Tudo bom. Como é que tá? Eu, tudo bem e tal. E a igreja? Eu digo, não, a igreja eu entreguei e estou congregando agora na sede. E ele então me disse assim, a pessoa me disse assim: rapaz, eu estou num campo há tantos anos e fizemos uma boa obra, estamos trabalhando muito, muito duro, e o pastor nunca foi me ver, nunca foi olhar para olhar o serviço progredindo, olhar o que nós estamos, para ver o que nós estamos fazendo e progredindo as coisas. E eu notei ali um certo ar assim de revolta, de chateação dele, né, da pessoa, por não ter sido percebido, olhado, aparentemente, eu digo aqui, pelo pastor. E eu disse então, ele assim na hora eu estava sem Bíblia, mas eu disse: meu amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Coloquei a mão no ombro dele e disse o seguinte: olha, nós trabalhamos para Cristo. Nós fazemos um trabalho como obreiros da casa de Deus, trabalhadores da última hora, trabalhadores dessa vinha do Senhor. Nós fazemos um trabalho que não é um trabalho para o homem. Nós estamos trabalhando para o Senhor. E eu vou lhe contar um fato aqui. Aí eu comecei a falar de Gideão para ele. Eu digo, a Bíblia diz que Gideão malhava o seu trigo no lagar. Quantos anos Gideão não estava trabalhando ali? Todos os dias, durante 7 anos,
ou mais, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor os deu na mão dos midianitas durante 7 anos. E todos os dias Gideão ia para o seu trabalho, Gideão se esforçava, cansava, as pessoas ficavam no natural, no normal, no mediano, como homem mediano, eles ficavam ali à vista, mas Gideão não, espertamente para salvar o seu trigo, para salvar a sua colheita e garantir a sua subsistência e a subsistência dos seus. A Bíblia diz que Gideão malhava o seu trigo no lagar, um lugar alto, escondido, onde ninguém via. E durante muitos anos, Gideão malhou esse trigo no lagar. No lugar que não é fácil. Difícil acesso, ninguém via, lá em cima escondido. E ele, vários anos, se dando bem, malhando aquilo que podia, trabalhando. Os seus anciões, os anciãos da terra, né? Os anciãos da terra não iam visitar Gideão. Ninguém aplaudia Gideão pelo seu trabalho, pela sua ideia. Ninguém batia palma. Valeu, Gideão, você é o cara, você está fazendo um trabalho legal, você está prosperando. Não, Gideão malhava o seu trigo e não tinha ninguém que visse. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, diz aqui, e eu gravei alguns termos na minha Bíblia que ele diz assim, no versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Que coisa gloriosa, irmãos. Aí Gideão disse assim, revoltado, chateado, mas se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, porque todo esse mal nos sobreveio. E o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram sobre Deus? Olha, a revolta dentro dele. Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos deu nas mãos dos midianitas. Chateado ele estava. E o anjo do Senhor, o Senhor olhou para ele, entendendo que estava guardado no seu coração, entendendo o chateamento, a bronca, o trauma, a revolta que estava dentro do coração de Gideão por estar vivendo aquela situação e ninguém está dando bola para ele. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, porque livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Não te mandei eu? Aí eu comecei a pensar, irmãos, eu comecei a falar isso para aquela pessoa, para aquele obreiro ali na rua, ali, conversando com ele. Eu digo, meu amado, não se preocupe, o pastor pode não ver você. Eu já dirigi igreja durante muito tempo da minha vida. E muitas das vezes nós não temos tempo, além das coisas seculares que nós desenvolvemos, para olhar a vida de ninguém, para estar bajulando ninguém, para estar correndo atrás de ninguém. Fazemos um trabalho que temos que fazer, mas às vezes as coisas são muito e nós não temos essa disponibilidade como alguns querem. Somos falhos, claro. Devemos ser perfeitos. E eu comecei a dizer, olha, o pastor pode não ver você, o presidente pode não ver você, a sua mulher pode não lhe enxergar, o seu patrão pode não entender o trabalho que você está fazendo, o seu governador pode não ver o seu trabalho, o seu esforço, o seu prefeito pode não entender aquilo que você faz, aquela obra que você realiza, né? O seu vereador pode não entender, nem entender aquilo que você está fazendo para ele. As pessoas que esperam que você faça alguma coisa podem não visitar você. Isso é natural nesse processo do corre-corre do dia a dia. Porque nós não estamos, meu amado, servindo ao homem. Nós estamos fazendo um trabalho para o Senhor. E como que para o Senhor nós devemos fazer o melhor para o Senhor, sem esperar recompensas. Meu filho canta um hino no violão, que eu acho até legal, que ele dizia, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Alguma coisa assim, esqueci o hino agora.
E muitas das vezes é fácil cantar na igreja, levantar a mão, que ele cresça, que eu desapareça, que eu não seja ninguém. Mas quando não somos aplaudidos, quando não somos agraciados, quando não somos elogiados, quando não somos vistos, quando não temos o nosso ego, né, massageado. Ah, que bom, você está fazendo um bom trabalho, que mensagem gloriosa, que coisa bonita, você prega, você louva, você toca bem, você fez uma obra ali, você ganhou muitas almas, que você é o cara. Nós não precisamos, meu amado e minha amada, de elogios de ninguém. É necessário que nós entendamos isso. João Batista, quando foi questionado no Jordão, ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Todos nós devemos entender a necessidade de desaparecer. A única pessoa que deve brilhar na nossa vida é Cristo. É esse sentimento que Paulo disse que deve aparecer na nossa vida, é Cristo. Todos nós passamos por esses momentos que nós queremos o espelho, a glória, os tapetes vermelhos, os primeiros lugares na sinagoga, os primeiros assentos, os elogios, os aplausos. Isso é diabólico, irmãos. Isso não vem de Deus para mim e para você. Não espere recompensa do seu pastor, não espere recompensa do seu irmão do lado, não espere recompensa de ninguém. Quando você fizer um favor, um serviço, faça com que a sua mão esquerda não veja, a direita não veja o que é que a outra está fazendo. Olha, são algo tão perto que você deve fazer sem procurar recompensa, sem procurar agradecimentos. Você vai fazer, vai se doar, mas você está se doando para Deus, você não está se doando para homem. É como se você fizesse um favor para um filho e esperasse que ele agradecesse. Não, nós não podemos esperar recompensa de filho, de mulher, de patrão, de pastor, de prefeito, de governador, de ninguém, irmãos. De ninguém. Nós não podemos esperar recompensa de ninguém. A nossa recompensa, ela vem do Senhor. E a Bíblia diz que Gideão trabalhou muitos anos sem ser visto, sem ser visto, sem ser visto. Como esse obreiro trabalhou tantos anos, sabe, o pastor nunca foi me ver, irmão. Eu digo, meu amado, mas nós estamos realizando um trabalho para ele, nós estamos realizando um trabalho para Cristo. Ele apenas dirige, não é? E como homem, e nós estamos realizando um trabalho para Deus. Deus está lhe vendo. Se alegre, porque o Senhor está vendo você todos os dias, como via Gideão. A Bíblia diz que um dia o anjo do Senhor apareceu, sentou-se debaixo do cavalo que estava em Ofra, do Gideão, do pai dele. E disse, olha, varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão olhou, viu o anjo do Senhor ali, falando com ele. Todos os dias o anjo estava ali olhando o trabalho dele. Deus estava apreciando o trabalho daquele homem, que era um trabalho inteligente. E ele foi achado então como líder. Ele foi achado então como uma liderança, como um espelho, algo assim que se destacou dos demais, porque ele fazia um trabalho de excelência, meu querido. Faça o teu trabalho de excelência. Não espere aplausos. Não espere recompensas, nem telefonemas, nem WhatsApp, nem Instagram, nem mensagem, nem bate-palma. Não espere nada disso de ninguém. Aí você realiza um trabalho perfeito. Até que o anjo do Senhor apareceu. E quando o anjo do Senhor apareceu, o anjo do Senhor comissionou aquele jovem dentre todos os jovens que tinha na época dele, que faziam o mesmo trabalho, mas faziam um trabalho diferente do que ele fazia, que era um trabalho de excelência. Ele malhava o seu trigo no lagar, um lugar totalmente inóspito, diferente. Até que o anjo do Senhor um dia apareceu para ele. Não apareceu para ninguém, mas apareceu para Gideão e disse, o Senhor é contigo. Achou firmeza, apreciou, amou, sentiu coisa legal, linda no trabalho de Gideão, meu amado. Quando nós nos livrarmos desse sentimento perverso de agradecimento, de batida no ombro,
Não, não precisamos dessas coisas, meu querido, não precisamos. Você não precisa de elogio para ser o melhor. Você não precisa ser visto por ninguém para fazer um trabalho de excelência para o Senhor. Você não precisa. E ele disse, então, vai nesta tua força, não te enviei eu. Ou seja, quando nós, agora tem outro aspecto aí nessa história toda. Ninguém daqueles que não foram chamados e que não viram o anjo do Senhor, que estavam na eira lá embaixo, recebeu uma ordem do Senhor para ir e livrar Israel, para ser o líder de Israel, ser o juiz de Israel. Ninguém recebeu, mas só um recebeu, Gideão. Um trabalho de excelência, visto, trabalho muitos anos, sem ser visto por ninguém, sem ser aplaudido por ninguém. O anjo via todo dia, apareceu para ele. E nesse aparecer, o anjo agora comissiona Gideão. Não tu enviei eu? Vai nesta tua força, nesta tua revolta, nesta tua vontade de vencer, porque eu achei em ti qualidade de homem, de obreiro, valente, valoroso, varão valoroso, que ele não disse para ninguém que estava na eira, mas disse para o Gideão que estava lá no lagar. E ele então enviou Gideão. Agora, quando nós somos enviados, meu querido, você é cuidado, você é protegido, você é amado. Todos aqueles que se levantarem contra você, o Senhor os abate, extermina, tira do seu caminho, não deixa faltar nada, e quando falta é porque ele está provando a sua fé, trabalhando no seu caráter, como ele precisou trabalhar no caráter de Gideão, como ele precisou trabalhar no caráter do apóstolo São Paulo. Paulo, ele fez um trabalho de excelência para o Senhor, um dos maiores apóstolos. Escreveu mais de, 13 epístolas, coisa que ninguém fez. Levou o evangelho por todo o deserto da Arábia, pregou em todas as regiões onde ele estava. Não deixou gentio sem ouvir a palavra. E, no entanto, ele é tido, aqui eu estava olhando, em 1 Coríntios, no capítulo 4, do versículo, olha que situação, um homem enviado, chamado e escolhido por Deus, que não precisou de aplauso de ninguém, que não teve acenos, tapete vermelho para ele. Não. Olha que ele diz assim, ó, vanglória, ou seja, ele falando da vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade do apóstolo. E ele diz aqui assim, porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, mas nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até a presente hora sofremos fome e sede. Estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como lixo. Temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Vocês entenderam o que esse homem passou? Vocês conseguiram entender a grandeza do testemunho de Paulo, de um homem chamado, escolhido por Deus,
capacitado e enviado por ele aos gentios, o que ele passou? Ele não teve tapetes vermelhos. Ele foi espancado, surrado até a morte, apedrejado, tido como morto. Fugiu no cesto pelas as muralhas da cidade para não morrer apedrejado. Perseguido o tempo todo, tido como lixo. A escória, o lixo do mundo. Isso é um lixo. As pessoas não queriam receber o apóstolo Paulo como apóstolo. Queriam negar a eficácia do apostolado de Paulo. Achando porque ele não andou diretamente com Jesus, não era um homem espiritual. Achando porque ele não andou diretamente com Jesus como os apóstolos, ele era inferior a João, a Pedro, a Tiago. E ele disse que realmente era tido como lixo, como a escória, esbofeteado, nu, muitas das vezes, chicoteado, as costas sangrando, tido como lixo, como a escória do mundo, aquilo que não presta. E ele fala isso para nos exortar, irmãos, que em momento algum você vê Paulo se revoltando contra a sua liderança. Você vê Paulo se revoltando contra os seus dirigentes. Você vê Paulo se revoltando contra aquelas pessoas que supervisionavam o seu trabalho. Que coisa gloriosa. O perigo é quando nós, desavisadamente, cometemos o maior pecado que possa existir na face da terra para nós. O pecado do Lachaharon. É o pecado da língua maldita. E esse pecado condena muito mais gente do que qualquer outro, meu amado. Sabe por quê? Porque é aquele pecado em que você leva a infamar o seu próximo, a amaldiçoar a sua vida e o seu próximo. É um pecado que você é levado a falar do seu pastor, da sua liderança. Fala mal de outra pessoa. 1 de João 3,15 diz: aquele que fala mal do seu irmão, que aborrece o seu irmão, é homicida, e nele não tem a vida eterna. O maldizente é pior do que um homicida, porque ele vai perder o maior dom que Deus nos deu, a vida eterna. Ele é maldito, afaste-se. Oriente as pessoas, você como obreiro, como jovem, como dirigente da casa de Deus, como pastor, como pessoas que andam na liderança, oriente as pessoas para não entrarem por esse caminho, para não amaldiçoarem as suas próprias vidas. Se você faz um trabalho e não é visto, glória a Deus. Se você é visto, glória a Deus por isso também. Esse pecado, os judeus, você vê que você não encontra um judeu pobre, né? Os judeus são prósperos, bem de vida, porque eles evitam cometer esse pecado da língua maldita, Lachaharon, língua maldita. Foi por causa desse pecado que Caim, né? Ele matou Abel, viveu amaldiçoado. Foi por causa desse pecado, né, de falar mal de Deus. O próprio Satanás, Lúcifer, falou mal de Deus e foi amaldiçoado, perdeu o seu principado. José foi outro, por levar más notícias de seus irmãos a seus pais. Ele passou uma luta terrível, foi vendido, foi colocado numa cisterna, vendido para uma caravana de ismaelita, foi bater na casa de Potifar, da casa de Potifar foi para a prisão, e tudo isso para poder Deus trabalhar também, além de governador, mas trabalhar no caráterzinho de José, para ele não levar mais fofoca dos irmãos para o pai. Para o dele, não, meu pai, vai ver como estão seus irmãos. Não, pai, vai o senhor não é espiritual, peça a Deus a direção, peça para Deus revelar onde estão os seus filhos, e ele vai mostrar. Eu não vou entregar meus irmãos, não sou fofoqueiro. Mas ele pagou o preço por isso. Saul perdeu o reinado, meu querido. Saul perdeu a sua liderança, perdeu guerras porque ele falava mal de Davi, infamava Davi, dizia que Davi era golpista, que Davi era terrorista, que queria tomar o seu reinado, que Davi estava ali porque queria. Não, Davi não queria, Davi foi ungido por Deus, a escolha de Deus, e por isso Saul perdeu também o seu reinado, porque falava mal de Davi. A Bíblia está recheada de pessoas que se deram mal, quebraram a cara por esse pecado, de infamar, de falar mal do irmão, de comentar.
de lançar a ideia para que a pessoa seja amaldiçoado. Quando vierem com você, mostre a palavra, explique que nós não estamos agradando ao homem, nós temos obediência como ovelha, mas não estamos fazendo um trabalho para o homem nem para ninguém. Estamos fazendo um trabalho de excelência para o Senhor. De excelência para o Senhor. Aí na Bíblia eu vejo outra pessoa, eu disse que ia falar de duas pessoas. E Deus me inclina nessa noite a falar de duas pessoas. E eu vou falar também de Naamã. Naamã está em Reis aqui. Segunda Reis. Segunda Reis capítulo 5. Naamã é curado da lepra. Diz aqui assim. Vamos lá. Quando Naamã descobre que estava leproso, a menina na casa de Naamã disse, eu queria que ele procurasse meu senhor, que está lá em Israel, era o profeta, homem de Deus, iria curar aquela conversa toda, né? E vai lá e leva o governador, o presidente dele, dá dinheiro, mula, dinheiro, tudo, vestes, e ele vai lá procurar, em Israel, vai procurar o homem de Deus, Eliseu. E ele, como autoridade, Naamã, quando chega na casa de Eliseu em Israel, Eliseu não está nem aí para Naamã. Naamã era general, um homem acostumado a ser bem tratado, receber continência, ter os melhores lugares, ter deferência, né, ter honra. Né? Tudo isso sobe a cabeça do cidadão se ele não tiver preparo psicológico, meu amado. Para ser autoridade e lidar com autoridade. E Naamã, então, quando chega na casa do profeta Eliseu, ele diz assim, Eliseu diz assim para ele, porém Naamã muito se indignou, ou seja, Eliseu disse a ele, então Eliseu lhe mandou a mensagem, o mensageiro, Eliseu não foi nem receber o general, olha que desfeita com o general. Eliseu então lhe mandou o mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, ficou chateado, e foi-se dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, não era Deus dele, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã achava que seria do jeito dele a cura. Mas Naamã tinha 2 lepras, meu amado irmão, minha amada irmã, que era a lepra do orgulho e a lepra da carne. Naamã era leproso 2 vezes. Quantas das vezes nós não convivemos com pessoas leprosas na alma? Pessoas leprosas na carne e leprosas no espírito. Arrogantes, vaidosas, presunçosas, orgulhosas, obstinadas, desobedientes. Quantas das vezes nós não temos que conviver com autoridades, pessoas que são assim? E Naamã então ficou chateado e ele começou a falar mal então. Começou a reclamar, a citar o que ele queria, disse, olha, não são porventura Abana e Farpá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação, foi embora, não quis saber da cura. Foi embora, saiu chateado, eu sou autoridade, ele não desceu nem para me ver, eu aqui vim me humilhar aqui, ele não quis nem me ver, olha o orgulho. Aí um dos jovens disse, meu senhor, não é assim, volte lá, o homem de Deus disse que é uma coisa fácil que o senhor tem que fazer, né? Não tem nada de dificuldade para o senhor fazer. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então Naamã retrocedeu, voltou, ouviu o conselho dos seus jovens, dos seus moços, né? Que chamavam de pai. Se humilhou, voltou ao Rio Jordão, como ele diz, aquela água suja, desceu 7 vezes, e quando ele tornou, o corpo de Naamã estava totalmente restabelecido.
Aí você pode dizer, irmão Mário, o que é que tem a ver Naamã com Gideão? É que ambos queriam um aplauso. Gideão queria ser visto. Gideão reclamou logo, Senhor, por que eu estou nessa situação? Trabalhando aqui muito, ninguém me vê, eu sou o menor na casa do meu pai, eu sou o mais pobre de Manassés, né? O outro disse, não, eu vou voltar lá, ele nem veio me receber, não deu continência para mim, não se humilhou, não baixou, não veio para lá, né, me bajular porque eu sou general. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Você que está precisando de um milagre, antes seja um milagre para Deus. Seja um milagre para as pessoas que estão à sua volta. Se você que está precisando de um milagre nesta noite, está ouvindo esta mensagem, irá ouvir esta mensagem, o que você precisa é descer do seu ego, abandonar o seu ego, se humilhar na presença de Deus. Aqueles que se humilham, eles serão exaltados. E aqueles que se exaltam serão humilhados. Não é aquele que é humilhado será exaltado, não. É aqueles que se humilham a si mesmo. Esses serão exaltados. Pedir perdão, pedir desculpas. Errei, vou lá, vou consertar, vou recomeçar, vou levantar a cabeça, né? Vamos seguir o caminho, me perdoe. Esse é o diferencial. Se você quer um milagre, você precisa fechar a sua boca. Fechar a sua boca e se humilhar diante do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará, diz Tiago. Você não pode obter um milagre arrogante, vaidoso, vaidosa, presunçoso, presunçosa, achando que querendo os melhores lugares na sinagoga, os melhores títulos, ser visto pelo pastor, ser visto pelo pastor presidente, ser visto por não sei quem. Não, você não pode, meu amado. Deus gosta das coisas simples. Fecha a tua boca. Tem uma história que eu ouvi um dia desse. É sobre as garças azuis. São garças azuis, ou também conhecido como grows. Essas garças azuis, elas são muito bonitas e muito grandes. Elas, quando elas saem para fazer as suas viagens, elas são facilmente identificadas e são presas fáceis das águias. Porque elas, quando estão com seus filhotes ali se preparando para levantar voo para outra região, elas começam então a fazer um barulho muito grande. Como a galinha que está ali com seus pintinhos, ela começa a carcarejar por ali. E isso chama a atenção dos gaviões, né? Gaviões. E eles voam em cima dela pelo barulho, são localizadas, e eles atacam e arrebatam, eles matam as garças azuis. Interessante é que as garças azuis ou os grows mais velhos, eles não são pegos facilmente. Porque quando eles têm que fazer uma longa viagem, eles pegam uma pedrinha, eles são muito, né, em quantidade, eles pegam a pedrinha e colocam a pedrinha no bico. Então eles voam longas distâncias, eles estão ali com a pedrinha no bico e não emite som algum. E eles voam silenciosamente, se deslocam silenciosamente, e só os mais novos são pegos por falta de experiência e os pais não aprenderam ainda com os pais, e eles fazem zoada e são pegos. Mas as garças azuis ou os grows mais velhos, eles não são pegos facilmente, porque eles colocam a pedrinha no bico. O que é que tem isso a ver comigo, irmão Mário? Você precisa falar menos, colocar uma pedrinha no bico
evitar atrair maldição para a sua vida e trabalhar mais. E não procurar ser visto por ninguém. Nosso problema é quando nós procuramos os aplausos. Quando nós procuramos fazer como os fariseus, os melhores lugares, nas sinagogas, brigar por posição, brigar por status dentro de igreja, status social. Aí vamos nos afastando de Deus, vamos precisando dos homens, dos aplausos e dos olhares dos homens, e nos frustramos, nos ressentimos porque não somos elogiados e aplaudidos, quando na verdade tem um que nos vê todos os dias, meu amado. Tem um que vê você. Todos os dias ele está vendo o seu trabalho. Todos os dias ele está observando o seu trabalho de excelência, o seu trabalho cuidadoso, ou não, mas ele está lhe vendo. Que nesta noite nós possamos acreditar, meus amados, e não cair na onda de ninguém, de difamar, criticar. Quando vierem conversar com você, oriente as pessoas que estão fracas, precisando de aplausos, precisando de serem vistas, observadas, elogiadas. Nós não fomos chamados para ser elogiados e aplaudidos. O crente, o cristão, ele não tem ego. Sabe disso? O cristão não tem que amar a si mesmo. Não, primeiro você tem que se amar, assim, ficar gostoso. Primeiro tem que me amar para amar. Não. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Você vê que o Pai Nosso, ele é vosso, é nosso, nada é meu Pai. Meu Pai que está no céu é nosso, é vosso, vosso reino, nosso Pai, nosso pão. Evangelho é isso, é nosso, nada é meu, nada sou eu, não tem que me amar primeiro, tem que amar o próximo como a mim mesmo. Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta outra parábola. Um dia desse eu vou aqui falar sobre a parábola do bom samaritano. Que Deus nos abençoe, meus amados. Que Deus nos dê uma noite, final de noite agradável na sua presença. Espero que Deus tenha falado com você. Espero que você tenha amadurecido espiritualmente, que você não precise de aplausos, que você não precise de tapinhas nas costas, de elogios. E quando você fizer um favor para alguém, faça. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. E Ele te recompensará. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite e tenhamos uma noite agradável com Jesus.